sistema é que esse sistema só funciona, e funciona cada vez melhor, quando transfere riqueza para fora. É aquilo que os marxistas chamaram transferindo valor de maneira permanente. Quando eu dei aqui aquela primeira exposição, eu mostrei, por exemplo, se vocês poderão recordar, como as multinacionais entram aqui para transferir lucros e dividendos para fora. Essa é a primeira razão pela qual a multinacional investe num país. Investe precisamente para retirar. Retirar o quê? Uma riqueza que socialmente foi produzida aqui dentro. Isso, naturalmente, não é nenhuma novidade. A gente discute lá na universidade, meus cursos mostram claramente como nem precisava de Marx. Até um sujeito como Adam Smith sabe muito claramente, na Riqueza das Nações, que é a sua principal obra, como a França enriquecia com Santo Domingo, que era uma colônia francesa, não porque trazia capital, mas precisamente porque tirava capital. E o que a gente vê todo dia na ideologia é que os capitais têm que vir para cá. Ora, o capital vem para cá, vem a primeira parcela, depois começa a produzir riqueza aqui e vai transferindo riqueza de maneira permanente, de tal forma que sai mais do que entra. E se a gente pegar... Essa semana tem um aluno meu que está defendendo lá um trabalho de conclusão de curso, ele mostra claramente, desde 1980, ou a gente pega os dados da CEPAL, a conta de capitais vai mostrando que ela é negativa desde 1980 para cá, pode pegar a sério, mas sai por múltiplas formas. Royalties, rendas, dividendos, lucros, repatriação, por múltiplas formas. A função de uma economia como a nossa, na América Latina, é transferir riqueza da periferia para o centro. Então, já se incorporou uma terceira lei. Uma economia capitalista que só funciona bem na medida em que esse pilar está funcionando, transferindo riqueza para fora. Transferindo riqueza para fora. É o contrário do que aparece. O governante está dizendo o seguinte, o presidente Dilma agora aí, não vendeu o setor, as barragens aí, geradores, as hidrelétricas. Bom, o que os jornalistas independentes, cultos da Rede Globo, estavam dizendo, olha, mas os capitais nacionais não podem comprar. E é claro que não foi feito para eles comprarem. Foi feito para que o capital externo viesse, e o capital externo que veio era da China. Então, acho que dos 17 bilhões, 13 ou quase 14 eram capital externo. Esse capital entra aqui e, logo em seguida, esse capital começa a mandar valor para fora, sob múltiplas formas. Começa a ser rentável e começa a repatriar lucros e dividendos, cobrar por serviços, assessorias, etc., e vai mandando riqueza permanentemente para fora. Equilibra o balanço de pagamento por um minutinho e, logo em seguida, a atividade começa a desequilibrar em favor do resto do mundo, como é a peça contábil. E o país passa a ser necessitado. Então, qual é a regra? A regra é que nós necessitamos de capital externo. Por quê? Porque nós estamos permanentemente mandando capital para fora. Essa conta é negativa sempre. E de 1980 para cá, segundo os dados da CEPAL, para a absoluta maioria dos países latino-americanos, às vezes de maneira mais intensa ou menos, ela é sempre negativa. Quer dizer, os nossos países mais mandam para fora do que recebem, todo santo ano. Quer dizer, uma economia periférica vive de transferir riqueza para fora. Se isso é assim, e se a teoria marxista da dependência, então, está correta, funciona na base da superexploração. Não pode desenvolver mercado interno. Tem que se voltar para valorizar o capital sempre fora. E funciona transferindo valor, a conclusão nossa é uma só. Não é possível alterar qualitativamente as condições de vida da massa trabalhadora, da classe trabalhadora, inclusive dos setores médios, sem uma ruptura com o sistema. Não pode haver. Daí que eu quero dizer, a minha crítica ao governo do presidente Lula e da presidente Dilma, como do Fernando Henrique, por outro lado, não é que eu estou desiludido e eu acho que o Lula é um traidor, não tem a ver nada com isso. Nada, e que o Fernando Henrique é um entreguista, não tem nada a ver com isso. É que dentro do sistema não haverá mudança
sem uma ruptura com o sistema. Por isso que eu disse aqui já na primeira aula, e repito hoje, tem que ser pensada a Revolução Brasileira.